Artigo 10, sobre a discricionariedade, o poder de aplicação do artigo. Continuando, a gente foi falando sobre o artigo 10, sobre a discricionariedade, o poder de aplicação do artigo 10 do comandante. Tem que ouvir o SEDMU. O SEDMU ele vai tratar também sobre o artigo 10. Existe apenas uma situação entre discordância e parecer do SEDMU. É quando o SEDMU ele não quer a aplicação do artigo 10. Porque olha, pensa comigo aqui. Ó. Pensa comigo. O que é natural? Porque o SEDMU não é da tropa, não é do povo, não é do meio. Aí eu tenho o SEDMU. Esse SEDMU é escolhido lá, 3 militares, né? Inclusive eu estou no SEDMU lá, nossa, é muito procedimento, é muita análise que a gente tem que fazer. E aí o SEDMU fala assim, ó, não é conveniente a aplicação do artigo 10. Aí justifica, conforme lá a análise técnica do SEDMU. E aí o comandante quer aplicar o artigo 10. Nesse caso, há discordância do artigo 10 e vai subir para a instância superior. Nesse caso. Por que nesse caso? Porque não é natural a tropa, o do meio, não querer aplicar. Em regra, o que é normal, o que é comum, é que o do meio, é que a tropa, é que o SEDMU queira aplicar o artigo 10 ou opine pela aplicação do artigo 10, que a palavra certa é isso. Nós opinamos pela aplicação do artigo 10 e o comandante não. Normalmente é isso. Se o do meio, se o do povo, se o SEDMU, né? É a mesma coisa, tá, gente? É só para vocês entenderem aí que a gente tirou do meio para analisar juntamente o fato. Se eles falarem assim, nós opinamos pela aplicação do artigo 10, porém, isso não vai mudar a decisão do comandante. Chega no comandante, o comandante quiser aplicar, aplica, se não quiser, não aplica. E isso não é discordância. O contrário é, se o do meio, se o SEDMU falar assim, não quero essa aplicação. E aí o comandante, eu quero. Nesse caso, é discordância, sobe para a instância superior. Entendeu isso aí? Fácil, né? Mole, mole, mole. Igual beijar na boca de banguela. Mulher banguela, ei, maravilha. Já beijaram na boca de mulher banguela? Que trem gostoso, gente. Que trem escorregadio, melequento. Vamos lá, continuando. Situação aí. Artigo 11. O que fala o artigo 11 lá? Transgressão disciplinar. O que é uma transgressão, cara? Lembra que lá no artigo 1º, Código de Ética, vai trazer o que vai fazer? Agora eu vou definir o que é uma transgressão. Transgressão é toda ofensa aos princípios da ética. Falei para vocês lá no artigo 9 que o princípio ético, artigo 6 também, no artigo 9 vai falar sobre os princípios éticos. Vai tratar para você lá o que é ética, como funciona. Olha lá, para vocês verem lá. É uma coisa vinculada à outra, né? A honra, o poder de sentimento militar, a conduta moral. Agora, quando eu tenho que a transgressão disciplinar ofende o artigo 9, ofende a ética. E aí, cara, e os deveres institucionais, as atividades em suas manifestações elementares simples, de maneira elementar e simples, meu caro mestre, objetivando especificadamente neste código, distinguindo-se da infração penal, olha só, e aí difere da infração penal. Eu posso aplicar concomitantemente tanto a aplicação penal, tanto na esfera civil, tanto na esfera administrativa. Elas são independentes. Isso aí já teve diversos recursos também, mas já é reconhecido que são independentes. Não tem bis in idem, não há aplicação dupla. Vamos tratar um pouquinho disso. Que considera a infração da violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal militar ou comum. Então, o militar cometeu um crime, beleza? Ele vai ter o Código Penal Militar que vai tratar daquele crime. Porém, contudo, entretanto, todavia, pode haver algo chamado residual. E isso virá uma transgressão disciplinar. E o militar ser punido tanto na esfera penal, tanto na esfera administrativa. Ou não ser punido na penal e ser punido na esfera administrativa, porque são independentes, não importa para a gente. Beleza? Então a gente vai estudar 2 institutos do direito material disciplinar, que é interessante. Primeiro, a tipicidade. Agora o Código de Ética vai trazer
que a transgressão ela tem que estar tipificada no Código de Ética. Eu tenho que estar lá de forma taxativa o que é transgressão disciplinar, velho. Senão, não é transgressão. Senão, ela é atípica. Sendo atípico, não cabe punição. Não tem jeito. Primeiro, então, princípio, tipicidade. Segundo, independência da esfera. Falei, penal, administrativa e civil, você pode ser punido nos três. Você pode tomar uma multa, você pode sofrer uma prisão e, além disso, você pode tomar uma punição administrativa aqui no cometimento de uma transgressão disciplinar, ao mesmo tempo. Tranquilinho, sem estresse. Ok? Pelo mesmo fato transgressor, né? Não se aplica a bis in idem por punições em outras esferas. O duplo sancionamento numa mesma esfera ou pelo mesmo fato. Então, olha só. O que é bis in idem? Você vai punir o camarada duas vezes. O militar tomou uma transgressão, fez uma transgressão disciplinar, tomou uma sanção. Não, dá outra sanção nesse militar aí. Dá uma advertência e uma suspensão. Não tem jeito. Impossível. Isso é bis in idem. Pelo mesmo fato transgressor, é impossível. Agora, o militar está preso na esfera penal e, além disso, ele foi sancionado aqui a prestação de serviço. Ou ele vai ser excluído. Pode acontecer. Ok? Continuando. Opa. Beleza. Transgressões. As transgressões vão ter uma classificação. Eu vou pegar a nossa transgressão e atribuir alguns critérios nela. Ela vai poder ser uma transgressão mais grave, uma transgressão média e uma transgressão leve, né? Uma das três. Eu vou fazer uma classificação da transgressão para a gente definir. Mas chegar atrasado é mais tranquilo do que faltar um serviço? E aí? Aí a gente vai tipificar o que é mais importante. Utilizar o recurso do Estado, né, em determinada ação pessoal para atingir questão pessoal ou em benefício de terceiro. Pode. Isso é mais pesado do que, por exemplo, fumar dentro da viatura? E aí a gente vai atribuir, definir o que é uma transgressão e classificá-las. E aí vem falando. Então você tem a transgressão leve, média ou grave. E cada uma dessa natureza que vai ser estabelecida vai ter uma pontuação definida, que vai fazer a dosimetria da pena ficar de maneira técnica. Ok? Continuando. Pode ser atenuada ou agravada. Então tem algumas circunstâncias que agravam a pena. Tem outras circunstâncias que atenuam. Eu tenho uma dosimetria que tem uma pontuação média inicial. Dessa pontuação média inicial, então, vamos lá, o militar tem lá uma sanção leve. Então você tem uma pontuação de 1 a 10 pontos para ser perdido. E começa a contar a partir do 5. Se eu tiver atenuantes, eu vou diminuindo essa pontuação. Ao invés de perder 5, eu vou perder 4, vou perder 3, vou perder 2, vou perder 1. Às vezes nada. Se eu tiver todas as circunstâncias atenuantes, eu não perco nada. De ponto. Eu sou sancionado sem perda de pontuação. Ao contrário, se eu tiver agravantes, ela vai aumentando, vai de 5 até 10. E é assim que a gente faz a dosimetria da pena. Então você tem atenuantes contadas pontualmente em cada caso e temos situações agravantes também. E aí continua. Consoante a pontuação recebida da autoridade sancionadora e decorrendo atenuantes e agravantes. Já falei, dosimetria da pena está no artigo 16 ao 22, a gente vai verificar isso. E vai verificar os antecedentes através das atenuantes e agravantes. Então, o que é verificar antecedente? Fala assim, esse cara é gente boa, esse cara... Não. Verificar antecedente é olhar circunstâncias que agravam ou circunstâncias que atenuam. A gente tem que olhar essas duas situações. A dosimetria ela é taxativa e objetiva. Ela não tem critérios que não são objetivos. É por isso que eu falo para vocês, gravem isso, é muito tranquilo. A gente vai falar de dosimetria.
E aí começa a ter o que é realmente uma transgressão disciplinar. Eu vou aprofundar muito nas transgressões na hora da gente estudar a instrução 01 de corregedoria. Não vou ficar muito agora, não. A gente vai dar uma pincelada em cada transgressão, mas a gente vai aprofundar de maneira bem técnica, conforme o caderno, conforme a instrução de corregedoria 01, para vocês terem uma base bem boa para fazer essa prova do EAP com tranquilidade. Mas a gente vai trazer aqui quais são as transgressões disciplinares. E aí a gente começa da grave. O Código de Ética trouxe as transgressões graves primeiro, depois as médias e depois as leves. Então vamos decorando aí, vamos gravando quais são as situações de transgressão de natureza grave. Para vocês, em um caso ou outro, conhecerem na prova, diferenciar quais são essas transgressões. E aí vem, artigo 13. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório. Olha lá, eu tenho um procedimento apuratório, pode ser qualquer um. Pode ser um procedimento apuratório, uma SAD, né, uma sindicância, pode ser uma transgressão, pode ser uma comunicação disciplinar, pode ser qualquer tipo de coisa. É um procedimento apuratório? É. Ali amoldou ou demonstrou que você praticou um ato contra a dignidade da pessoa humana? Sim. Então, se amolda perfeitamente no artigo 13, inciso 1º. Olha o que eu fiz para vocês gravarem aí, quando eu fiz essas bolinhas aí, a bolinha azul é aplicada só para os militares da ativa, beleza? A bolinha vermelha é aplicada para os militares da ativa e os militares da reserva remunerada. Lembra lá que tem alguns casos? Então, o artigo 2, ele se aplica da reserva remunerada, conforme o artigo 94. Porém, veio o mapa e fala que não se aplica, né, é inaplicável somente esse artigo, porque deixou para a esfera penal fazer isso daí para os militares da reserva remunerada. Olha lá. Concorrer para o desprestígio da respectiva instituição por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares. Grave para o militar da reserva remunerada e para o militar da ativa. Eu tenho que concorrer para os desprestígios da classe por meio de prática de crime doloso. Prática de crime doloso, inciso 2 do artigo 13. 1. Dignidade da pessoa humana. 2. Crime doloso. Pega essas palavras-chave. Vão gravando aí. 1. Dignidade da pessoa humana. 2. Crime doloso. 3. Honra pessoal e o decoro da classe. Vamos gravando. Grava só as palavras-chave. Risca aí no caderninho de você. Depois você vai fazendo isso. E todo dia repetindo, lembrando, anotando, colocando numa pastinha aí, para vocês saberem a diferenciação. 3. Faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa de grave escândalo e que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Até 2017, ele teria que amoldar o artigo 13 com 64, né, e o 34, honra pessoal e decoro da classe. E agora houve uma definição mais ampla, a gente vai estudar lá na frente, que alguns outros artigos também são taxativos. Eu tenho que amoldar com 13, com 64 e com 34 e com os casos específicos que foram definidos lá na nova atualização do artigo 64. Ok? Continuando. 4. Exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenho relações funcionais. Você tem um assédio moral, você tem um assédio sexual. Olha só, o cara pode ser punido tanto na esfera penal quanto administrativamente. Então, se tiver uma coação a assediar pessoas, esse caso específico, esse caso aqui, vai mostrar para você que o militar vai incorrer uma transgressão de natureza grave. Tranquilo? Continuando. O 5. Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso,
vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Pô, tenente, dê exemplo. A gente vai falar muito na instrução 01. Como funciona, quais são os casos, quais são os exemplos. Eu trouxe casos concretos de cada caso aí, cada aplicação disso. Por enquanto a gente só quer gravar o que é grave, o que é média, o que é leve. A gente vai ter o tempo, a gente vai ter o prazo para falar assim, pô, beleza. E aí, quais são os casos? Como é que funciona? Senão vai ficar uma aula gigantesca. Como eu já vou ensiná-los, né, na instrução 01 sobre esses fatos, por enquanto é só gravar onde está cada uma delas. E aí eu tenho que ofender ou dispensar tratamento à pessoa de forma vexatória ou humilhante a qualquer pessoa, cara. Pode ser um civil, pode ser um funcionário que está lá numa sessão administrativa, pode ser um militar. Se eu fizer isso daí, se amoldar na situação, vai ser o 13.5. Apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólicas ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando de serviço, fardado ou em situação que cause escândalo ou que põe em perigo a segurança própria ou alheia. Esse finalzinho, que cause escândalo e que põe em perigo a segurança própria e alheia, inclui o militar da reserva remunerada. Remunerada, militar da reserva remunerada. 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. O 6 é por causa disso, olha, o cara gera escândalo e além de gerar escândalo, ele põe em perigo alguém. Então o militar está lá, reserva remunerada. Né? Ele é um soldado, um sargento, um cabo, tanto faz, ou um oficial, segundo tenente. Arma na cintura, doidão, bebão, vai pro trânsito, bate o carro, né, todo embriagado, arruma confusão, dá tiro nos outros. Esse caso enquadra perfeitamente no militar da reserva remunerada, amparado na súmula 55 do STF. Nos outros casos, claro que só vai enquadrar o militar da ativa. Por exemplo, o militar que está de serviço, só da ativa. O militar que está fardado, só da ativa. Né? E o militar também da ativa, claro que vai enquadrar na situação que cause perigo, né? Cause escândalo aí, o perigo a outra pessoa, lógico. E dá tumulto demais, o tal da cachaça. Quando a gente entrou em 2002, eu entrei em 2002, o pessoal aí da turma de 2002. A gente estudava isso, né? Jogo, mulher e bebida. É a tríade do inferno. Nem lembro como é que eles falavam lá com a gente lá. Era o trio que regaçava com o militar. O militar ficava doido com esses trem lá. Jogo, mulher e bebida. Cuidado com esse trem. Mas acho que hoje está bem mais tranquilo, né? Antigamente a gente via mais casos. Transgressões graves ainda. Continuando, artigo 13. Artigo 13. Olha só, hein? Os casos que a gente está tratando aqui, que serão retomados, que serão aprofundados quando tiver a instrução 01, para a gente ficar bem fera. 13.7. Praticar ato violento em situação que não caracterize infração penal. Ele tá chateado, puto, doido lá, né? O tenente chamou atenção, o tenente fez isso, que não sei o quê, aí o cara vai dar aquele socão assim no capô da viatura, pá, né? Pô, não caracterizou uma infração penal, não houve o dano na viatura, só houve a expressão do ato violento. O militar não deu um soco na cara do oficial. Se tivesse dado um soco, seria outra coisa, seria um crime, aí enquadraria em outro artigo. Agora, não houve isso, mas houve esse gesto violento, essa situação ofensiva. E aí, praticar esse ato violento seria moldado perfeitamente nesses casos. 8. Divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Divulgar ou contribuir. Teve uma situação interessante aí na polícia da França. O camarada passou a senha da intranet lá da França lá para o outro que mexia, que tinha, né, um blog. Ele contribuiu. Mas não foi eu que divulguei, não, mas você contribuiu. O cara pesquisou pela sua senha, o cara fez isso pela sua senha. Ou o cara passou uma informação para alguém, né, em situações que era de caráter sigiloso. Ele divulgou um resultado de um concurso antes. Olha só quanta coisa. Ele divulgou algum documento proibido que está na P2 lá, algum informe. Isso pode acarretar aí, amoldar perfeitamente nesse fato.
utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua responsabilidade para satisfazer interesses pessoais ou de terceiro. Ah, eu pego a viatura, vou lá em outro lugar resolver, estou usando recursos logísticos, estou usando o meu motorista, estou usando recursos humanos e logísticos para atingir interesses particulares ou satisfazer interesses de terceiros que não tem nada a ver com o serviço. Uma coisa é você pegar uma vítima de roubo, está desesperada, desamparada, não tem dinheiro mais, eu vou conduzir essa pessoa até na casa dela, devidamente autorizado pelo oficial, pelo CPU do dia lá, tudo tranquilo, gerado no Copom, tudo registrado formalmente. Isso é tranquilo, sem estresse nenhum, não dá problema nenhum. Outra coisa é você ter que entregar uma encomenda lá no outro setor, lá em outro local, sem ser devidamente autorizado, sem poder. Aí sim, você está utilizando o recurso terceiro. Você está lá pegando, saindo do seu setor com viatura, com motorista, para pagar uma conta. Então tem vários casos que pode enquadrar perfeitamente. Continuando, artigo 13. Artigo 13. O inciso 10 fala que você exercer em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa. Então pode ser você exercer, ou você coordenar, você colocar alguém para exercer para você. Ok? Atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiro, ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação. Vamos resumir. Para a polícia, especificamente, é o bico de segurança. É papel da polícia a segurança. Aí o militar vai exercer de caráter privado a segurança e vai utilizar do seu posto, da graduação, né, para fazer a segurança. Ou vai ter uma empresa de segurança que vai colocar pessoas. Então, nesses casos, pode amoldar perfeitamente no artigo 13.10. Tranquilo? Ah, tenente, mas o cara é pedreiro. Não amolda. Ah, o cara é pintor. Não amolda. Esse tipo de circunstância não vai amoldar nesse aqui. Pode amoldar no médio. Depois a gente vai falar um pouquinho a diferença dos dois. A gente vai tratar disso, os exemplos práticos. 13.11. Maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou pessoa apreendida sob sua custódia ou deixar de tomar providência para a sua garantia física, né? Sua integridade física. Olha só, para garantir a sua integridade física. O militar prendeu alguém ou está vigiando alguém ali que foi preso e aí ele maltrata o camarada. Ou ele deixa alguém maltratar, não toma providência, não faz nada. Uma coisa é você estar lá com um preso, aí chega um outro camarada e regaça esse preso, você prende o cara, tranquilo, tomou providência, não, ele machucou o preso aqui e tal. Beleza, ele está preso também aqui. Outra coisa é você deixar o preso ser maltratado por outra guarnição, por um civil e tudo mais, e ficar quieto. Não tem isso não. Então, essas duas situações, ou você maltratar, ou deixar maltratar. Artigo 13.12. Referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública, né? Ou a ato da administração pública. Ah, vai ter uma escala diferente, vai ter alguma situação diferente, vai falar de maneira depreciativa. Se tiver outro militar lá, você vai falar de maneira depreciativa? Uma autoridade superior, uma ordem do comandante? Ou de um comandante superior? Não tem jeito. Então, nesse caso aqui, quando você fala de maneira depreciativa essa ordem, a esse fato, também pode amoldar nesse caso aqui. Tranquilo? Vamos lá, continuando. 13.13. Autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de superior hierárquico ou contra a disciplina militar. Isso independe das questões criminais, gente, porque a maioria dos artigos que estão, dos incisos que estão no artigo 13, eles são crime, pode reparar. A grande maioria aqui, eles vão surgir de situações que estão amparadas no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum.
Então, uma coisa não anula a outra. Normalmente é uma residual. Olha esse caso aqui, ó. Você vai autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita. Lembra lá, quando a gente faz um motim, uma revolta? Contra ato de superior hierárquico ou contrário à disciplina militar. Olha só, perfeitamente. Olha só como é que vem uma residual. Estão entendendo? As esferas separadas, os amoldamentos aqui, em regra, quando você tem amoldamento no artigo 13, a grande maioria dos artigos, você vai ter um crime militar também. Você vai ter um crime vinculado ao Código Civil, ao Código Penal, né, que a gente vai ter aí normal. Tranquilo até aqui? Muita coisa, né? É muita informação. Ok? Vamos dar um tempinho, 2 minutinhos aí para vocês descansarem, tomar uma água. Muita coisa, muita informação. Dá uma refrescada na cabeça. Daqui a pouco vocês chegam de volta. Falou.